Uma das poucas certezas que nós podemos ter hoje nesse país de insegurança jurídica é que questionar, e eu enfatizo a palavra questionar, tá? Não é atacar. Questionar o posicionamento e as decisões dos nossos ministros do STF é se tornar imediatamente um alvo, ser perseguido, ter crimes imputados à sua pessoa, podendo até ser preso, ter sua casa invadida pela Polícia Federal, ter seu nome colocado em inquéritos que nem sequer deveriam existir se o processo legal fosse realmente respeitado e se a Constituição fosse realmente respeitada. Então eu quero gravar esse vídeo aqui porque hoje o senhor Barroso, o senhor ou seus assessores, não sei se vão assistir esse vídeo, gravou um desses vídeos lindos, com uma oratória perfeita, de uma eloquência, um posicionamento, a iluminação, o áudio. Foi um dos vídeos mais perfeitos que eu já vi um presidente do TSE gravar. E o que eu percebo, Barroso, eu queria falar essa mensagem para você, é que eu acredito hoje que você não faça isso ou cometa essas decisões por má fé ou por odiar o povo brasileiro, por não gostar da democracia. Eu acredito que é simplesmente um senhor estando enganado. Eu espero que ainda possa dizer isso sem ser preso, né? Esse é o medo que a gente tem hoje de pessoas como você. Eu vejo que você aparentemente realmente acredita que está lutando para preservar a democracia. Só que durante o seu discurso fica difícil entender como funciona a lógica dentro da sua cabeça. Eu quero explicar para você. Aqui, nos minutos finais do seu vídeo, você tenta falar o que é a democracia e as qualidades da democracia. E eu queria comentar sobre a sua fala. A democracia é considerada universalmente o melhor regime de governo. O melhor, mas não necessariamente o mais fácil. Porque democracia envolve pluralismo, que é a diversidade de visões do mundo, e, consequentemente, respeito às opiniões contrárias. Barroso, eu concordo 100% com o que o senhor está falando aí. Assim, 100%. Foi uma das definições mais maravilhosas sobre a democracia e as dificuldades dela. Não é o regime do consenso, mas aquele em que a divergência é absorvida de maneira institucional e civilizada. Perfeito. Haverá divergências. E se não houver, então não é democracia. Democracia envolve liberdades, onde cada indivíduo possa pronunciar as suas opiniões e através dessas milhares e milhões de opiniões a gente possa chegar num ambiente comum, certo? No mundo de hoje, ela se encontra sob ataque. Agora o senhor vai falar quais são os ataques da democracia. Em razão de disfunções como o populismo, o extremismo e o autoritarismo. É aqui que eu quero falar com o senhor, Barroso. Aqui você está falando que a nossa democracia está sob ataque. Hoje, nesse momento, por causa do populismo, do autoritarismo e do extremismo. Você não entende? Às vezes é porque o senhor vive numa bolha. E todos nós vivemos em bolha, tá? Isso não é ruim, não. Nós criamos uma bolha nas nossas vidas. Isso é normal. Mas o senhor já parou para pensar, já teve a humildade para considerar que o senhor vive em uma bolha, onde as suas informações são todas manchetes da imprensa, jornalistas que odeiam os conservadores e as pessoas de direita, e pessoas que jamais teriam a coragem de criticar um pensamento seu, porque o senhor é um ministro do STF. É difícil. Você acredita que algum assessor seu, alguém do seu meio de convívio vai chegar para você e dizer: Barroso, você está errado. O que você está cometendo é extremamente equivocado. Vamos sentar e vamos conversar? Não. Você tem a humildade de perceber que você pode estar em uma bolha. Porque nesse momento você falou que a democracia sofre um ataque de populismo. Barroso, nem teve ninguém, não há nenhum político mais populista na história do Brasil do que o Lula, que os senhores acabaram de libertar e anularam todos os processos contra ele. Extremismo. Barroso, por que o senhor nunca fala daquelas manifestações da esquerda que tentaram invadir a casa onde o senhor trabalha, que é o STF, que invadiram o Congresso, que jogaram tinta contra uma colega do STF sua, Rosa Weber, ou Carmen Lúcia, não me lembro, acho que é Carmen Lúcia. Por que essas pessoas o senhor nunca falou nada? Por que o senhor não fala nada do Renan Santos, que faz vídeos falando que o MBL deveria derrubar o STF? Essas pessoas, é isso que eu quero entender, Barroso. Por que existe esse claro, escancarado extremismo, populismo e autoritarismo desse lado, que inclusive o Dirceu disse que o STF nem sequer deveria existir? O outro deputado do PT disse que deveria acabar com o STF. Por que essas pessoas
não são investigadas? Por que essas pessoas não são silenciadas? E eu acho que não deveriam, tá? Para começo de história. Mas quando nós falamos algo, organizamos uma manifestação, nós somos silenciados, perseguidos, inquérito ilegal. Será que o senhor não percebe que... Eu acho que o senhor não percebe. Que o senhor está imputando certos atos criminosos em pessoas que pensam diferente para justificar ações de perseguição contra o pensamento diferente? De um lado levantando a bandeira da liberdade de expressão e democracia e do outro lado silenciando quem pensa diferente. E eu vejo no seu semblante que o senhor acredita que está defendendo a democracia. E é aí que me dá uma dor de cabeça, Barroso. Como que uma pessoa pode dizer defender a democracia, mas perseguir quem pensa diferente? Aí eu entendi. Essa pessoa foi levada a acreditar que quem pensa diferente é criminoso. Então ela acha que está salvando a democracia, impedindo a liberdade de expressão. E aí vem a parte perigosa. Essa pessoa não vai ter ninguém no meio de convívio dela para dizer: amigo, você está errado. O que você está fazendo é justamente o oposto daquilo que você defende. Agora, será que gravar esse vídeo também seria crime? Será que gravar um vídeo direcionando ao ministro do STF de forma educada, de forma polida, porque eu nunca teria a oportunidade de estar perto de você, eu sei disso. O seu meio de convívio é fechado. Será que fazer isso agora também é crime? Será que agora eu vou esperar a Polícia Federal na minha casa? Porque eu estou tentando passar uma mensagem para um senhor que toma decisões que impactam a vida de milhões de pessoas. Milhões de pessoas porque elas não pensam igualmente a ele. E aqui vai o final do vídeo. Sua preservação depende de instituições fortes, sociedade civil mobilizada. Sociedade civil mobilizada. É isso que nós estamos fazendo. Imprensa livre. Aí você disse uma coisa interessante. Imprensa livre. O candidato que aparentemente vocês demonstram apoio diz abertamente que quer regular a imprensa. E quando assumiu a presidência, uma das primeiras coisas que ele fez foi expulsar um jornalista do Brasil. De um lado nós temos um Bolsonaro que fala demais, e do outro lado nós temos um ex-presidiário, um condenado, que derrubou o Brasil e que quer censurar a imprensa. E fala isso abertamente. Barroso, para e senta e pensa. Eu vou te pedir um favor. De um brasileiro comum. Um dia desses, coloque uma roupa, se disfarce. Coloque um bigode, um boné, um óculos e ande na rua. Vá numa feira. Vá numa feira, eu te imploro. Ande numa feira, vá na 24 de outubro, aqui é Brasil, 24 de outubro, 25 de março em São Paulo. Ande ali no meio do povo, vá no supermercado, vá no ponto de ônibus, pegue um ônibus e pergunte para as pessoas o que elas pensam disso tudo. Pergunte o que elas acham do que o STF está fazendo. Não se paute pelo que a pesquisa fale, não. Pergunte, fale com o povo, Barroso. Suas decisões afetam essas pessoas primordialmente. Será que pedir isso é demais? Eu estou vendo que o senhor não é uma pessoa má. O senhor não age, não acorda pensando como destruir o Brasil, não. O senhor foi enganado, está enganado, só isso. Mas dá tempo de sair desse calabouço ideológico. Milhões de pessoas que eram de esquerda saíram desse calabouço ideológico. É um processo que vem com a maturidade, paternidade. A partir do momento que você começa a trabalhar e ver o preço das coisas. Só que eu percebo que tem certas pessoas que estão numa posição tão privilegiadas no Brasil que perdem a conexão com as demandas do povo. Vivem no mundo da teoria iluminista. Bom, Barroso, eu tô te pedindo, se disfarce, bota um óculos, bigode, boné, uma roupa maltrapilha assim, e ande com o povo e veja o que o povo pense. Afinal de contas, a sua decisão está impactando, está nos impactando. E nós não temos privilégios, foro privilegiado, nem nada disso. Olha, espero não ser preso por ter gravado esse vídeo. Espero não ser colocado no inquérito por ter gravado esse vídeo. Mas eu sei que a gente tem que chegar no meio termo. Os conservadores, as pessoas de direita nunca vão deixar de existir. E estão percebendo que pensar diferente se tornou um crime no Brasil, por mais que tente maquiar. Pensar diferente se tornou crime. Isso, Barroso, isso não é democracia. Nós temos que concordar com isso. Um abraço.
Uma das grandes indignações do povo hoje é o preço da gasolina. E eu entendo, eu sinto na pele como isso impacta na minha vida, no meu dia a dia, onde eu penso se compensa e não, ou em determinado lugar de carro, devido ao custo que tem hoje em dia pôr gasolina no nosso tanque. Isso impacta em todas as áreas da população. O alimento, os produtos que são transportados se encarecem devido ao custo do transporte. Ou seja, se tem um produto que impacta diretamente na nossa capacidade de compra com o nosso poder aquisitivo, é o preço do combustível, diesel, gasolina e etanol. Mas a gente está vendo a narrativa é culpa do Bolsonaro, Bolsonaro genocida, tal. Vamos analisar então o que está acontecendo. Primeiro, por causa de governos esquerdistas, nós não temos no Brasil a capacidade de refinar o nosso petróleo. Embora a gente possa extrair uma quantidade gigantesca de petróleo, esse petróleo não é de boa qualidade, tem que ser enviado para fora, é refinado lá fora, daí a gente tem que comprar dessas refinarias. Então, por nunca termos investido aqui, não sei se você se lembra da refinaria de Pasadena, né? Que a Dilma roubou bilhões ali. Se nós tivéssemos refinarias aqui dentro do Brasil, poderia ser diferente. Só que refinaria é uma ultra mega estrutura que você não constrói do dia para a noite. E tem um investimento de bilhões e bilhões de dólares. Sem falar que nunca desenvolvemos a capacidade intelectual de fazer esse tipo de coisa no nosso país. Tudo bem, então nós não temos a capacidade ainda, essa é mentira que nós produzimos nosso próprio combustível, o petróleo é nosso, não é nosso. A gente tem que enviar para fora para que ele possa ser processado, transformado em diesel, gasolina, gás e tudo, e aí a gente compra de volta. Por isso que ele flutua de acordo com o dólar. Agora, beleza, esse é o primeiro passo. Segundo, com a destruição da cadeia de produção, que foram essas quarentenas, essa ditadura sanitária que perfeitos governadores imporam no nosso país, a consequência está chegando agora. Lembra daquela frase, a economia a gente vê depois? O depois já chegou e esse depois leva muito tempo. Destruir a economia é assim. Reconstruí-la leva muito tempo, e é o que nós estávamos falando lá atrás. Mas eles já sabiam que com a ajuda da imprensa poderiam destruir a economia, porque a imprensa ia ajudar a tentar colocar a culpa disso tudo no presidente Bolsonaro. Então, beleza, nessa parte já falamos. O maior impacto no preço da gasolina é o ICMS. O ICMS é do seu governador, não é o presidente que determina. Nós tivemos um aumento do preço da gasolina, ou seja, a arrecadação dos governadores está muito maior, gigantesca. Eles diminuíram, reduziram o ICMS do seu estado? Não. Estão nadando em dinheiro agora devido à alta do preço da gasolina, dos combustíveis, mas eles não reduzem o ICMS no momento de crise e desemprego do nosso país por causa da pandemia, e essa crise econômica é culpa deles, porque eles impediram as pessoas de trabalhar, eles romperam a cadeia de produção, que não é um botão de liga e desliga como você pensa. Nós temos então esse caso. O ICMS, ele é baseado não no preço que a Petrobras vende a gasolina, ele é baseado no preço que um grupinho de pessoas seletas decidem qual será o valor final na bomba de combustível. Então o ICMS, gente, ele é na verdade mais do que 30%, ele chega a ser 50%, 60%, justamente porque é aquele valor estipulado, é um valor especulativo de um grupinho que decide qual que vai ser o preço da gasolina no final na bomba de gasolina. Agora vamos para outra parte. Esse aumento da gasolina, do combustível, não é só no Brasil, não. Essa ruptura da cadeia de produção está acontecendo no mundo inteiro. Eu vou te mostrar agora um gráfico só dos Estados Unidos. Esse aqui é um site da AAA, é um site que se baseou na AAA, que é uma das principais fontes de informação sobre automóveis, carros, estradas nos Estados Unidos, certo? Olha só, o preço da gasolina aqui, ó, 4 dólares e 40, você tá vendo aqui, ó, vou clicar aqui. 4 dólares e 49 centavos, como é que chama aquilo lá? O galão, the gallon, né? Isso é do dia 29 de julho, pra você ver, tá vendo aqui, ó, 29 de julho. E aqui fala, olha aqui o gráfico que mostra o preço da gasolina. Aqui, como você tá vendo, ó, é ali em fevereiro, tá bom? Fevereiro de 2020, início ali da pandemia. Aumentou um pouco, ficou meio que estabilizado. Aqui, quando o Biden entrou na presidência, fevereiro de 2021, ela subiu. Ela chama de skyrocketed, né? O preço da gasolina mais do que dobrou nos Estados Unidos. Você tá vendo aqui, ó. Isso aqui é o average, é a média, tá bom? Então vamos lá. Aqui tá abaixo de 2 dólares o galão. Aqui já está mais de 3 dólares o galão. Agora eu vou te mostrar um outro gráfico que mostra como que é a gasolina. Nos Estados Unidos, o preço da gasolina lá explodiu. Deixa eu só aumentar aqui, eu quero te mostrar aqui. Vamos lá. Esse aqui é de outro site, que é EIA, Independent Statistics and Analysis. É um site, uma empresa independente de análise e estatística que tem nos Estados Unidos. Então, olha isso aqui. Baixar um pouquinho para você ver as datas. Beleza, vamos lá.
Aqui nós temos algumas oscilações no ano de 2008, quando foi aquela bolha que explodiu lá nos Estados Unidos e tal. E aqui mais algumas oscilações, algumas crises, tal, estável. Aqui, bem aqui onde você tá vendo, vou colocar aqui, olha aqui. Aqui no dia, em novembro de 2020, a gasolina estava, o galão estava a 2 dólares e 10 centavos. Em novembro de 2020. Aqui, em agosto de 2021, 3 dólares e 10 centavos. Preste atenção, 2,20 para 3,10. Isso aqui é basicamente 50% de aumento que a gasolina teve nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, preste atenção, não só extrai, basicamente, a própria gasolina, a maior parte dela, como eles têm refinarias. Sim, os Estados Unidos têm refinarias dentro do seu país, e nós não temos. O Brasil não tem refinaria, nós não temos a capacidade de refinar o petróleo extraído daqui. Então, resumindo, ruptura da cadeia de produção, ICMS dos governadores, cobrado em cima de um preço que eles estipulam na cabeça deles, né? Os governadores estão nadando em dinheiro agora, gente, nadando em dinheiro por causa do preço dessa gasolina. E segundo, o aumento dessa gasolina, do combustível, é no mundo inteiro. Eu vou te falar, aqui nós saímos de 4,50, 4,80 para 6, né? 6,50. Nos Estados Unidos foi a mesma coisa, em qualquer outro país do mundo está acontecendo a mesma coisa. Qual que é a diferença? Aqui nós temos uma imprensa que quer de todas as formas culpar o presidente, porque desses países, um dos únicos que o presidente é de direita é o Brasil. Lá na imprensa, você não vai ver a imprensa tentando culpar o Biden. E olha que o estouro mesmo do aumento da gasolina, não é aqui não. O estouro mesmo do aumento da gasolina, como vocês podem ver aqui, ó, aconteceu a partir de fevereiro, tá vendo? Ou seja, o Biden assumiu a presidência, a gasolina explodiu o preço. Mas o que importa para eles é narrativas e não fatos. Então só queria gravar esse vídeo para mostrar para vocês o que está acontecendo. Não é no Brasil, é no mundo inteiro. E o que pior aqui é que nós temos governadores que estão contribuindo para aumentar essa crise. Porque quanto maior a crise econômica, maior a probabilidade de troca de poder, e que é o que eles querem. Curta, se inscreva, compartilhe. Na descrição tem um link para você se tornar membro da Gazeta do Povo com apenas 99 centavos. Ajuda o jornalismo de verdade a crescer, gente. A gente não aguenta mais Globo, Estadão, Folha de São Paulo. Se a gente quer derrubar essas porcarias, vamos ajudar o jornalismo sério a crescer. Você assinando aqui é 99 centavos e você ainda ajuda a termos uma segunda temporada da Hora do Strike, onde eu, Cristina Grêmio e Kim Paim participamos todas as segundas às 7 horas. Lembrando, 99 centavos no primeiro mês. Vai lá, clica, assina e eu te garanto que você vai adorar a Gazeta do Povo. Eu fico por aqui, um grande abraço, tchau. A situação no Brasil é a seguinte: TSE, STF trabalhando ativamente para tornar inelegível um presidente que foi eleito por 57 milhões de pessoas e nunca foi condenado por nenhum crime de corrupção. Ao mesmo tempo, essas mesmas instituições trabalhando ativamente para liberar completamente um ex-presidente que foi condenado em todas as instâncias, que foi comprovado todos os seus crimes, que roubou bilhões do nosso país, que ele e a sua gangue, sua corporação de criminosos, roubaram valor ao PIB do nosso país, jogaram o nosso país na lama, mas, a partir de hoje, Lula é mais inocente aos olhos do STF que você, que nunca nem sequer atravessou a rua fora da faixa de pedestre. Essa notícia é mais uma desses dias, é uma dessas coisas que deixa o povo indignado. Agora, cuidado, ficar indignado é muito perigoso nesse país, porque se você vai lá e inventa de cometer um ato criminoso, de questionar as decisões do nosso STF, como essa daqui, você pode receber a Polícia Federal na sua casa e ter seu nome num inquérito aberto ilegalmente. Mas olha só, Lewandowski suspende as últimas investigações de Lula na Lava Jato. Acabou. Não tem mais investigação. Lula tá liberado. Lula é mais inocente aos olhos do Lewandowski do que você aí, que nunca nem sequer atravessou a rua fora da faixa de pedestre. Né? Não podemos esquecer, o Lewandowski é um cara que toma suas decisões sempre de forma imparcial. Sempre. Não é porque Lula escolheu ele para ser ministro do STF que tem alguma conexão do Lewandowski ter liberado por completo o Lula agora. Isso não existe. E não é porque o Fachin fez campanha para Dilma que ele vai, por causa disso, ele vai fazer alguma coisa para liberar o Lula ou liberar o PT para ser candidato à presidência. Isso não tem nada a ver, isso é coisa da sua cabeça conspiracionista. E essa mesma corte, que faz sempre discurso sobre Estado Democrático de Direito, liberdade de expressão, está criando aí uma campanha, está pavimentando, né, o caminho da presidência de um cara que fala abertamente que ele é contrário à liberdade de expressão. Lula diz que vai regular meios de comunicação caso volte ao poder.
O cara que essas pessoas querem que volte à presidência, que a imprensa fala que é democrático, declara abertamente que quer regular a imprensa, os meios de comunicação. Meios de comunicação não é só imprensa, não. É televisão, é rádio, é a internet, as redes sociais. Esta pessoa, se chega à presidência, se o que nós estamos vivendo agora, nós já vemos como uma ditadura, né, uma ditadura do pensamento, não há liberdade de expressão, se esse cidadão chegar à presidência, faltam argumentos, né, para dizer. Agora, o perigoso mesmo, o grande perigoso, aquele que realmente vai trazer a ditadura, é esse aqui, ó. Bolsonaro sobre a imprensa. Com todos os seus defeitos, é melhor ela falando do que calada. Tem certas coisas que são igual água de poço, só se dá valor quando se perde, afirmou o presidente da República. Esse é o cara que mais apanha da imprensa e mesmo assim defende a liberdade de imprensa. Esse é o cara que a imprensa tenta colocar na presidência, mas diz que vai censurar a imprensa. Essa é uma das pessoas que acabou de liberar esse cidadão, que não tem relação nenhuma com esse ex-presidiário que agora está fazendo de tudo para voltar a ser presidente. Essa é a situação do Brasil. É tão drástico o que está acontecendo. E o que me entristece não são pessoas que agem nos bastidores para destruir nossas liberdades. Isso sempre vai ter. O que me entristece, me deixa preocupado, é que o processo de doutrinação, o bombardeio de desinformação é tão eficiente que uma parcela da população bate palmas para isso tudo. Esta parte é que mais me preocupa. São pessoas que aceitam a posição de escravidão, que aceitam estar dentro de uma prisão, porque elas não sabem que é uma prisão, né? O bombardeamento é muito eficiente. Nem sabem que estão dentro de uma prisão. Esse é o país que a gente vive. E lutar por liberdade de expressão, lutar pelo respeito à Constituição hoje é crime. Você é investigado, você tem seu nome na CPI, no inquérito, Polícia Federal na sua casa. Esse é o novo normal. E fazer isso que eu estou fazendo agora, gravar um vídeo falando isso, mostrando esses fatos, é um crime. E todos nós seremos silenciados até as eleições do ano que vem. Por quê? Porque enquanto pessoas esclarecidas tiverem voz, a probabilidade do Bolsonaro ser reeleito é muito grande, como foi em 2018. Então eles vão fazer de tudo para nos silenciar. Tampando a nossa boca com uma mão e levantando a bandeira de democracia com a outra. Curta, se inscreva, compartilhe. E se Deus quiser, que Deus permita, a gente se encontra no próximo vídeo.